Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o governo Dilma Rousseff, e sobre o governo Jair Bolsonaro. Vamos fazer a correção e depois nós vamos conhecer um pouquinho sobre o direito das crianças aqui no Brasil. Número 1. Caracteriza o governo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Foi um passo extremamente importante, pessoal, para a afirmação e valorização do papel da mulher na sociedade brasileira, tá bem? Ela foi eleita para 2 mandatos, e teve o seu governo marcado por manifestações e protestos populares. Em seu 2º mandato, foi acusada de improbidade administrativa e sofreu processo de impeachment, sendo substituída pelo vice-presidente Michel Temer. O governo Dilma Rousseff, como nós vimos, ele foi marcado, gente, por manifestações que se concentraram em torno de algumas reivindicações específicas. Número 2. Quais eram as reivindicações da sociedade nas manifestações de 2013? Como estas manifestações ficaram conhecidas? Melhorias no transporte público, contra a corrupção, melhorias na saúde, na educação. A população também estava incomodada com os investimentos, nas obras para a Copa do Mundo, dentre outros. Essas manifestações, elas ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, porque elas foram mais intensas no mês de junho. Número 4. Pesquise os termos lavagem de dinheiro e polarização política. Lavagem de dinheiro é uma expressão usada para a origem ilegal do dinheiro. Expressão usada para se referir a práticas adotadas com o objetivo de disfarçar a origem ilegal de certa quantia de dinheiro. Polarização política é uma divergência acentuada em relação ao posicionamento político da sociedade, levando a 2 extremos ideológicos, ou seja, são pensamentos extremamente diferentes, com posições políticas bem marcadas, tá? Uma divisão política bem acentuada. Número 5. O que são as fake news? Por que são prejudiciais à sociedade? Fake news são notícias falsas que são publicadas e circulam principalmente em redes sociais. As fake news podem levar à desinformação das pessoas, uma vez que circulam rapidamente pelas mídias sociais e nem todo mundo, gente, tem a possibilidade de confirmar se a informação é verdadeira ou falsa. Então, a pessoa pode acabar acreditando em uma informação falsa, e isso é muito perigoso, levar à desinformação das pessoas. Atualmente existem sites, que fazem a verificação das informações. Número 6. Quais os presidentes do Brasil que sofreram processo de impeachment? Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Lembrando que o impeachment, pessoal, é o impedimento, o afastamento, de governos do executivo, por exemplo, presidentes, governadores e também prefeitos. Vamos agora estudar um pouco sobre os direitos da criança. Nesse caso, nós vamos ver também o direito da criança e do adolescente no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês 3 documentos, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, A Declaração Universal dos Direitos da Criança, gente, ela foi assinada em 1959 e é um documento que tem 10 direitos básicos de todas as crianças do mundo. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social,
direito a um nome e a uma nacionalidade, direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e para a mãe, direito à educação e a cuidados especiais para a criança física e mentalmente deficiente, direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade, direito à educação gratuita e ao lazer infantil, direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofe. Então, são 10 direitos básicos que todas as crianças do mundo têm acesso, têm prioridade. No Brasil, os direitos da criança, eles ficaram mais evidentes, né, mais claros na Constituição de 1988, no artigo 227 dessa Constituição. Em 1990, foi instituída uma lei, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é chamado de ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele prevê a afirmação dos direitos da criança e caminhos para que esses direitos da criança e do adolescente eles sejam assegurados, para que a criança ela possa ter seu pleno desenvolvimento e não venha a ser comprometido pela exploração do trabalho infantil, por maus tratos, dentre outros, assegurando à criança e ao adolescente o direito a este desenvolvimento pleno, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, dentre outros. Nós vamos ver que no Brasil, gente, o trabalho infantil ele ainda existe. O Brasil assinou um acordo para erradicar o trabalho infantil. Até 2019, cerca de 998 mil crianças viviam em condições de exploração infantil. E o trabalho infantil, essa exploração infantil, compromete o desenvolvimento da criança, compromete o desenvolvimento cognitivo, compromete a socialização dessa criança, compromete o desempenho dela na escola, então vai comprometer toda a vida dessa criança. Essa exploração do trabalho infantil, ela acontece desde a chegada dos europeus aqui em 1500. Já nas embarcações que vinham aqui para o Brasil, trazendo os portugueses, muitas crianças trabalhavam como grumetes e como pajens. Os grumetes desempenhavam a função dos marujos, faziam trabalhos pesados, faziam a limpeza das embarcações. Os pajens, eles trabalhavam servindo as outras pessoas, arrumando camas, servindo alimentos, na cozinha. Geralmente, essas crianças, elas eram recrutadas pelo governo português em orfanatos, né? Ou então aquelas famílias mais pobres enviavam as crianças para essas embarcações e recebiam a metade do salário que essas crianças receberiam. Na colônia, a mão de obra infantil também era muito utilizada em atividades agrícolas, como os engenhos, como vocês já estudaram, né? Já vimos o que é um engenho, na lavoura da cana-de-açúcar, na produção do açúcar, né? No trabalho doméstico e na mineração também. Era muito comum, gente, ver crianças de 7 anos, nessa época, trabalhando pesado na agricultura, trabalhando pesado na lavoura. Diferente daquelas crianças que eram livres, né? Que eram os filhos dos senhores de engenho, que eram os filhos dos fazendeiros, que não trabalhavam e que tinham a infância, que brincavam, que se divertiam. Nessa imagem aqui tem a representação de uma criança trabalhando em uma atividade agrícola. As crianças abandonadas e a roda dos expostos. No período colonial brasileiro, era muito comum que as mães abandonassem os filhos recém-nascidos. Uma dessas causas para o abandono, gente, era a pobreza. As famílias não tinham condições de cuidar dos filhos. Então, muitas mães acabavam abandonando. Um outro fator também
eram padrões sociais de comportamento. Como assim? Neste período, a sociedade não aceitava que mulheres fossem mães solteiras. Então, essas mulheres que engravidavam, que eram mães solteiras, por medo da recriminação, por medo da acusação da sociedade e da família, né, também acabavam abandonando os filhos. Nos 2 primeiros séculos de colonização, as câmaras municipais e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia foram instituições que prestaram assistência a essas crianças abandonadas, acolhendo essas crianças, cuidando destas crianças e dando um lar para elas. Era muito comum que essas crianças ficassem sob os cuidados de outras famílias, sendo amamentadas por amas de leite. As amas de leite, pessoal, eram mulheres que amamentavam crianças que não eram seus filhos. Até hoje, gente, esse serviço, ele funciona, das amas de leite. Claro que não é como antigamente. Hoje, as mulheres que querem fazer a doação do leite materno, elas podem fazer essa doação. Elas precisam se encaixar em algumas condições específicas e fazer essa doação para o banco de leite materno. Para os recém-nascidos que estão em hospitais e que as mães não conseguem amamentar, e que para que esses recém-nascidos tenham acesso ao leite materno, que é tão importante para o desenvolvimento deles. Normalmente, essas amas de leite, elas recebiam alguns pagamentos. Em sua grande maioria, elas não recebiam a recompensa de acordo com o que era combinado. Fundada em 1498, na cidade de Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade, ou seja, uma associação religiosa. Além das questões ligadas à religiosidade, as irmandades promovem ajuda mútua entre seus membros, auxiliam os mais pobres, fundam e mantêm casas de abrigo e hospitais. Ocuparam um papel de destaque no período colonial brasileiro ao prestar assistência aos recém-nascidos abandonados na roda dos expostos. Atualmente, a instituição está presente em várias partes do Brasil. Aqui em Belo Horizonte, nós temos a Santa Casa de Misericórdia, no bairro Santa Efigênia, ali na área hospitalar. Este fato, gente, essa situação de abandono de crianças não era um fato comum aqui do Brasil colônia. Diversos outros locais do mundo também, isso era um fato que acontecia, das mães abandonarem seus filhos, seus recém-nascidos. Tanto que na Idade Média foi criada essa roda dos expostos, para que as mulheres pudessem deixar os seus filhos nessa roda e que não fossem identificadas, para que essas pessoas pudessem deixar seus filhos ali e que eles fossem recebidos por uma instituição. Geralmente esses filhos eles eram deixados ao relento, né? Eram enjeitados, eram deixados em locais inapropriados e muitos desses recém-nascidos acabavam morrendo. Aqui no Brasil, a Roda dos Expostos, também chamada de Roda da Misericórdia, era fixada ao muro ou janela do hospital. Observem aqui, tem essa abertura, o recém-nascido ele era colocado neste local e era como se fosse uma roda giratória, né? Então a roda era girada e quem estava dentro do local recebia essa criança. Do lado externo a criança era depositada, quando o artefato era girado, a criança era recolhida. Do outro lado, sem que a identidade daquele ou daquela que a abandonou fosse revelada. E hoje, gente, todos estes instrumentos legais, né, como o ECA, como a Constituição de 1988, como a Declaração do Direito Universal das Crianças, são instrumentos para impedir esse tipo de prática, para impedir que os recém-nascidos sejam abandonados ao relento, né, para que eles sejam deixados em qualquer local, para garantir a proteção desses recém-nascidos também. Essa roda dos expostos ela foi criada inicialmente em Roma.
para evitar esse descuido com esses recém-nascidos. Bom, finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história, tá bem? Nós vamos retomar o livro de história. Façam essas atividades com bastante atenção. Tem muita informação interessante. Leiam com muito cuidado. Tem essas 3 perguntas complementares também. Copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.